Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pode Caverna mega especial, porque hoje nós conseguimos mais uma vez desentocar o nosso quase doutor. Aê, caralho! Porra! Tava passando por esse planeta aí, então eu tive que dar um abraço aí, meus amigos. Um abraço virtual, obviamente. É claro. Nosso coach quântico aí. Faço reprogramação genética de todo mundo. Exatamente. Entendeu? Se você as filas de ouro aí. Se você quiser ficar rico, você faz xixi num potinho, manda o potinho pra ele que ele reprograma seu DNA, entendeu? Exatamente. Dinheiro entra pelo DNA. E aí, bom, temos aí também nosso queridão Eloísio Michalski, que não se esqueça, ó, acesse lá vou deixar aqui um cardzinho aqui pro novo canal do Heloísio aí, Heloísio. Aê! O canal do Heloísio. A verdade é que é culpa do Fernando, que agora tá todo mundo vendo no YouTuber, né, cara? Eu, o Diego. Daqui a pouco eu vou ver no canal. Eu falo, o Cláudio tem que fazer isso também, cara. Mandei pra vocês no WhatsApp a minha linha do tempo do vídeo que eu tô fazendo. Pra vocês verem a edição, como é que tá ficando o vídeo. Foi, então. Tá. Em breve, muitíssimo em breve, fica ligado nas nossas redes sociais. E quando estrear, a gente vai divulgar lá também o canal do Diego. Aí o Diego também estreando aí. Todo mundo virando youtuber, bom, influencer, rico, menos blogueirinho. Falou do dólar agora, é uma boa começar a ganhar dinheiro com tudo, hein? Então, já que o Diego falou isso, é o seguinte, ó, para a gente poder ganhar dinheiro com esse vídeo aqui, com os outros canais que a gente faz, a gente precisa de um número muito grande de inscritos e tal. Então, você que está assistindo o vídeo aí, se inscreva aí no canal, tá? Deixa já o seu joinha. Se no final do vídeo você achar que não vale joinha, tira o joinha, mas acho que você vai gostar. E gostando desse vídeo, cara, pô, compartilha ele para mais gente poder assistir, para esse vídeo poder chegar mais longe aí, beleza? Aí você ajuda bastante o canal e ajuda a gente também a ganhar dinheiro em dólar. Show de bola, hein? É responsabilidade, gente. Ele congelou, né? Pode crer, tá congelado. Caraca, tá congelado? Congelou no momento perfeito, cara. Congelou. A gente pode usar essa imagem toda vez que a gente for pedir dinheiro, for pedir alguma coisa. Vai virar dele. Pois é, galera, então a gente teve uma baixa aqui, o Diego, cara, deu uma zica lá no celular dele, celular novíssimo e tal, triste. Então digo pra vocês, usem sempre o celular velho não dá pra... Botou o celular verdade, aquele Nokia vaso ruim não quebra. Mentira. Se por acaso o Diego conseguisse resolver lá com o celular dele antigo e tal coisa, aí a gente ainda pega um pouquinho dele aqui no papo, mas... Sim. Como a gente tem, assim, uma raridade aqui, que é a presença do Cláudio, né? Então a gente não quer perder esse timing aqui, beleza? Mas, enfim, então, pô, por que a gente está se reunindo, né? Não só porque toda semana a gente tem um tema legal para conversar, mas essa semana em especial aconteceu uma parada aqui que eu queria compartilhar com os ouvintes e o público da gente, né? O que acontece? Quando você lança um vídeo, né? Esse vídeo aí a gente divulga nas redes sociais e tal, aí vem também divulgando no WhatsApp, e aí outras pessoas que assistem o vídeo vão divulgando também e tal, o nosso convidado também, o convidado da vez também divulga, etc e tal. Só que aquela coisa, né, cara, uma coisa é você divulgar, outra coisa são as pessoas para quem você está divulgando assistem, né, e tal. E a gente tinha um vídeo que a gente gravou com a Domênica Mendes, sobre podcast, sobre o podcast delas, que é um projeto dela muito legal, de você... É uma iniciativa para colocar mais mulheres na podosfera, né? E aí eu estou até deixando um linkzinho aqui, um cardzinho, para que você, se não assistiu esse vídeo ainda, poder assistir o vídeo. E o vídeo a gente tinha observado que, dada a relevância do vídeo, o número de pessoas que tinha assistido ele era muito pequeno.
Então eu falei assim, pô, eu vou dar uma impulsionada nisso. Impulsionar não em rede social, não. Impulsionar no próprio YouTube mesmo, né? Você chega lá, você define com uma verbazinha, você diz assim, palavra-chave, para que as pessoas que buscam aquelas palavras-chave, esse vídeo seja oferecido para ela, ou para que alguém que esteja assistindo algum vídeo de tema correlato, esse vídeo possa ser oferecido para essas pessoas, né? Para que essas pessoas também possam naturalmente se interessar pelo seu tema, porque estão assistindo alguma coisa correlata ao tema que você colocou. Preparei ali o anúncio e tal, então a minha lógica é a seguinte, defino as palavras-chave que tem a ver com o tema abordado, eu defino perto de quais canais que eu gostaria que o vídeo fosse exibido, para evitar que o meu vídeo seja oferecido perto de canais cujo conteúdo a gente não convém nem falar porque dá azar, né? Então, aí, enfim, fiz o anúncio todo bonitinho lá, até coisa submeti. Quando você submete o anúncio, o Google Ads não te dá o retorno na hora. Ele faz uma avaliação e ele te dá o retorno horas depois. Às vezes até 24 horas depois. Mas normalmente não demora tanto, não. Umas 6 horas depois ele já está te dando retorno sobre o vídeo. E, lógico, até conversando isso em off aqui com o Cláudio, a gente bateu um papo de que isso... imagina o volume de gente que faz esse tipo de coisa que eu fiz. Não tem gente suficiente trabalhando no Google para assistir vídeo por vídeo, para avaliar vídeo por vídeo. Isso é uma tarefa sobre-humana. Do início ao fim. Do início ao fim. Detalhe. Então, existe uma inteligência artificial que faz esse tipo de avaliação. Como é que ela funciona, eu não sei dizer. Acredito eu que tem alguma coisa que possa identificar. Por exemplo, nudez, possa identificar algum tipo de padrão de imagem, e deve também ter uma conversão do texto falado para o texto escrito, para que a inteligência artificial avalie o que está sendo dito, para ver se não tem discurso de ódio, para ver se não tem conteúdo violento, incitação a suicídio ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, cara, postei e tal, veio o resultado. E o resultado veio assim, anúncio reprovado. A justificativa, conteúdo chocante. Aí eu pensei assim, o que o Google considera conteúdo chocante? Eu estou deixando até um linkzinho aqui, ó, na descrição, para você poder ler o que o Google considera como conteúdo chocante. Conteúdo chocante você mostrar fluidos corporais, vísceras, feridas, você ter um discurso violento, você tem incitação a ódio, alguma coisa nesse sentido. Se você assistir o vídeo da gente, é só amor. Do início ao fim. A gente, a Domênica é um amor de pessoa, a gente fez um vídeo super legal, a gente se adora, então, cordialíssimo da gente com ela com a gente. Foi um vídeo com conteúdo muito bacana, né? Por isso, inclusive, a minha preocupação em fazer com que esse vídeo pudesse chegar a mais gente, porque eu acho que aquele conteúdo, se eu aprendi com aquele conteúdo, acho que mais gente pode aprender também. E aí, cara, a gente acabei me surpreendendo com isso. E aí eu fui procurar, né, cara? E aí, primeira ação, você vai lá e diz assim, contestar. Aí eu penso assim, tem um botão contestar, deve ter uma caixinha ali para eu justificar, né? Não tinha caixinha para justificar. Nada. Ele diz assim, certifique-se que você fez os ajustes, os ajustes eventualmente são cortes no vídeo, sei lá, qualquer coisa, esses ajustes e submeta de novo. E submeti de novo e deu o chabu de novo. Quando deu o chabu de novo, aí eu fiz uma reclamação, só que essas empresas grandes, Google, Spotify, Apple, quando você vai fazer não tem um botão de contato para você falar com o ser humano. Então eu fiz contestei de novo e tal, aí eles mandaram um e-mail para mim no dia seguinte com um número de telefone, 0800, eu liguei para esse número e tinha uma mensagem automática dizendo assim, por conta da Covid e tal, para preservar nossos colaboradores, a gente temporariamente não está fazendo atendimento por telefone, envia mensagem e tal. Cara, eu passei por uma árvore de opções até encontrar um lugar onde eu pudesse justificar, escrevi em cima disso, e aí horas depois o vídeo foi aprovado. Só que a avaliação,
Porque não é uma avaliação que foi um mal entendido, foi uma avaliação completamente errada. E aí eu pensei assim, pô, então tem que chamar o nosso especialista em ciência aqui para a gente falar de aprendizado de máquina, já que o Google está colocando na mão de uma máquina avaliar esse tipo de coisa. E eu entendo que tenha que ser avaliado por uma máquina pelo volume, mas é um erro, foi um erro assim, muito crasso, né? Muito grotesco. Grotescão, é isso. Grotescão. Eu acho que uma questão interessante, né, nesse seu relato, é que quando você diz, né, que você, na hora de contestar, basicamente a plataforma te diz, ó, você fez as alterações, certifique-se. É como se ela tivesse realmente assumindo que a avaliação dela foi correta. Ou seja, se aquele vídeo foi classificado como chocante, né, a classificação está correta e você tem que realmente modificar o conteúdo. Né? Ela não deu nem a oportunidade, ou pelo menos na forma, né, de expor isso para você, de dizer, não, se você verifica algum erro associado a essa classificação, né, notifique-nos, alguma coisa assim, para que possa criar um elo humano. E aí, de repente, né, um indivíduo, ou sei lá, um outro algoritmo, um algoritmo complementar que possa analisar, não, ó, realmente não tem, ou realmente tem. Né? Isso é muito curioso. Só um pequeno comentário prévio. Né? Não, a questão é realmente, né, um ponto muito interessante nessa história toda, né, como você falou, que nós, né, no caso em particular a Google, mas de uma maneira ampla, nós estamos delegando uma série de tarefas às máquinas. Né? Então, seja no uso mais corriqueiro, como, por exemplo, a escolha da melhor rota para você chegar no dado lugar, utilizando um GPS que está sendo alimentado ali com dados de outros usuários, né, por exemplo, um Waze, uma rede social, né, você está ali, né, sendo o tempo todo recomendado, né, em termos de conteúdos para você consumir, né, pessoas para você seguir, e né, numa Amazon, por exemplo, né, você já tem basicamente um conjunto de livros e de material para você que está sendo recomendado para você. Mas, de certa forma, né, isso é interessante porque traz um certo conforto realmente para o usuário, né? Ou seja, você consegue, né, de certa forma, automatizar muitas das tarefas. E certamente a Google, né, ela tem muito uso disso, porque, como você falou, caso contrário, imagina ter que analisar cada vídeo postado na plataforma, ter ali um indivíduo humano analisando. Não tem como. Não, é uma tarefa impossível. É uma tarefa que realmente não tem condições de você, dado esse volume, ainda mais vídeo. Imagina o cara assistir vídeos de 5 minutos que fosse. Não dá, bicho. O volume de vídeo que é colocado na plataforma. Agora, a inteligência artificial, acredito eu, ela é muito, digamos, eficiente, porque na medida em que senão o Google estaria apinhado de pornografia, cara. Se não fosse eficiente. Com certeza. Sério. Não, sem dúvida nenhuma. Não, pega mesmo. De fato, né, a gente sabe que existem muitos usuários maliciosos numa rede, né, e certamente estariam colocando materiais impróprios, e na verdade isso é uma batalha o tempo todo, não apenas no YouTube, não, em outras redes sociais, por exemplo, o Twitter, ele sofre muito com isso, porque é o tempo todo, né, pessoas, por exemplo, aqueles bots tentando deturpar, né, o algoritmo do Twitter para indicar qual é a trend, né, do dia, né? Então você vê ali que existe assim, eu até estava assistindo um vídeo um dia desses, eu posso até depois compartilhar com vocês, que ele discute, ele até diz que existe uma guerra digital, né, entre pessoas, né, que estão tentando de alguma forma burlar o algoritmo e as plataformas que estão tentando criar, né, contramedidas, né, enfim, e por aí vai. Então, assim, é aquela história, né? É necessário, pelo menos, a gente ver a importância desses algoritmos serem eficientes para isso. Só que, naturalmente, né, como toda boa inteligência artificial,
a gente ainda está em desenvolvimento, né? Então, ela tem dificuldades, muitas das vezes, de lidar com sutilezas humanas, com, né, por exemplo, ironias, com detalhes que nós temos muita facilidade de entender e elas não. E às vezes elas cometem uns erros que a gente não consegue entender. E eu, sinceramente, até agora não consigo entender o que aconteceu no caso do vídeo da Domênica. O que me deixou assim muito chateado é porque, dada a natureza do meu trabalho, volta e meia eu preciso criar canais de YouTube para clientes, não para que meu cliente seja o youtuber, não. Eu crio o canal para que o cliente possa colocar os seus vídeos institucionais, seu material em vídeo dentro do canal dele, para que ele possa incorporar aquilo dentro do website dele, por exemplo, né? E aí, quando você cria um canal do zero, tem sempre um monte de vídeos, uma tonelada de vídeos que são sugeridos para você. Como aquele canal é um canal novo e para o Google, sendo um canal novo, o usuário é um usuário novo, ele não está sabendo que sou eu que estou ali por trás daquele canal, né? Então ele está oferecendo coisas, muitas delas baseadas em publicidade, não baseada porque ele não tem nem dados sobre mim para me oferecer coisas orgânicas. O máximo que ele pode me oferecer são os vídeos que estão os vídeos que estão em alta, digamos, naquele momento, mas fora isso ele me indica, e muito do conteúdo que ele oferece são conteúdos desses canais que são promotores aí de fake news, que são promotores de discurso de ódio. E aí eu fico pensando, pô, se o anúncio desses caras está passando de boaça, e o meu lá, naquele vídeo lá, só tinha coisa boa, só tinha conhecimento, só tinha uma discussão saudável sobre ações que a gente precisa fazer para que as mulheres possam produzir mais conteúdo, para que a gente não seja machista babaca que só faz, como hoje aí, um vídeo aí só com um macho aí nessa parada aí também, e aí, cara... Sensacional. E aí você vê sabe, aquilo me doeu ver ali o conteúdo chocante, e ainda mais quando eu soube o que era o conteúdo chocante, né? E o fato não é a má avaliação, é o fato de que, seguinte, se a ferramenta ela não está 100% pronta, mas precisa estar ativa dado o volume, que pelo menos tenha uma facilidade para que você possa entregar isso na mão de um humano, no caso nesses casos específicos, né? Eu acho que um aspecto muito importante que está associado ao que você está colocando é o seguinte, né, o YouTube, né, a Google, né, é uma empresa, né, ele tem as regras deles e, enfim, né, ele tem, de alguma forma, né, um poder sobre o conteúdo que está sendo inserido ali. Tudo bem, isso eu acho que tem que ser, assim, é aceitável, é compreensível, só que a questão é o seguinte, né, enfim, né, por questões de segredos industriais e outros interesses a mais, né, os algoritmos por trás, né, do que está sendo feito, dessas tomadas de decisão, né, eles ficam completamente desconhecidos por parte do criador do conteúdo, né? Então, você não tem ideia, né, do que motivou, por exemplo, que aspecto do vídeo motivou aquela classificação. Né, o algoritmo, ele é literalmente uma caixa preta, né? Ou seja, você botou o vídeo e rezou para que ele fosse, né, impulsionado e, nesse caso, né, houve um problema. Né, eu acho que, assim, essa falta de esclarecimento, né, do que a inteligência artificial está fazendo, eu vejo isso como uma questão que tem sido trazida muito nos últimos tempos. Porque quando você tem um cara humano, bem ou mal, você assume que você entende que aquela pessoa tem as convicções dela, tem o tipo de pensamento dela, e ele vai classificar ou não com base nisso. E uma máquina, entendeu? Da onde vem, né, as definições ideológicas, definições formuladas, né, as formulações que ela tem para poder definir se uma coisa é isso, uma coisa é aquilo, né? Que tipos de bancos de dados foram usados para treinar aquele algoritmo. Então, tudo isso, assim, por exemplo, no caso da Google, é segredo industrial, e certos outros, entendeu? A gente entende o motivo de ser segredo industrial, porque justamente poderia ter alguém ali atacando, mas
quem está querendo produzir um conteúdo de qualidade, quem está querendo produzir um conteúdo fidedigno, acaba caindo nessa guerra aí, né? Sim, perfeito, E claro. Luiz, você? Eu lembro que no dia que o Fê me mandou uma mensagem falando dessa história, cara, a gente tava até no WhatsApp conversando, eu lembro que eu fiquei pasmo, porque eu vou fazer agora um movimento contrário, né? A gente tem falado aí muito do que o algoritmo confunde e acaba bloqueando, né? Por, sei lá, não ter visto nada, muitas aspas, né? Eu percebo, cara, eu sou um camarada que consome muita coisa no YouTube. E eu percebo que tem uma carambada, até a gente falou no começo do vídeo também, não vou mencionar aqui, não vou dar palco pra esse tipo de coisa, mas tem uma carambada de gente que eu já vi, que tá no YouTube, cara, que, assim, fala uma quantidade muito... Mas, meu Deus, não tem nem como comparar, cara. O absurdo que tá sendo dito no vídeo dos caras ao que a gente tava fazendo aqui naquele episódio, sabe? É discrepante, não tem como. Não tem como haver comparação com aquilo. E o vídeo daqueles caras é monetizado, tá rodando, sabe? Aquilo foi um negócio que me chocou muito. Eu lembro de eu ter falado isso com o Fernando, cara. Que eu fiquei assim, cara, como é que o nosso vídeo foi, vamos botar assim, censurado, e o vídeo de XY fulaninho estão ali, cara. Sabe? Pois é. Porra, velho. E assim, eu fico ao mesmo tempo, tipo assim, não. Inclusive, seguindo até o que você também falou, Cláudio. Porra, a máquina tá ali, cara, ela não tá com um manual de instrução, né? Vamos botar assim, de valores e XY coisas ali que vão dar a imparcialidade para ela, ao mesmo tempo o olhar da justiça, vamos botar assim, pelo negócio, para dizer, não, isso aqui é impróprio, isso aqui é próprio. Claro que a gente ainda não chegou, né? O Google, por mais aí que esteja num trajeto, até para isso, tá citando aquele vídeo do Atila, né? Que ele tá meio que... a gente meio que está ensinando a ele, né, a comportar e ver essas coisas, ainda não chegou no patamar, né, de que realmente ele... Tá, é isso aqui. E aí, assim, é complicado porque a gente já é um canal, assim, que é pequeno, cara, tem que sofrer com esse tipo de coisa quando tem canais enormes, cara, que estão ali, sabe, falando umas asneiras sem tamanho e estão lá, cara, sabe, eu fiquei muito indignado com isso, cara, muito indignado. Pois é, e assim, não só pela questão, né, cara, porque o erro, beleza, o problema não é o erro em si, só. É o fato de, quando acontece o erro, você não ter a possibilidade de recorrer daquilo com facilidade, de você poder chegar e falar assim, peraí, galera, olha só, isso aqui tá errado, você avaliou errado isso aí. Porque o que acontece? Não naquele vídeo específico, tá? Mas poderia ser, por exemplo, um conteúdo que eu estivesse divulgando algum evento e que se eu não divulgasse naquela data ali, ferrou. Acabava a minha divulgação, acabava a minha estratégia de divulgação. Não era o caso, né? Porque nesse caso aqui era um vídeo até que já tinha umas semanas e eu estava fazendo aquele impulsionamento tendo em vistas de ser um vídeo que potencialmente poderia chegar a mais gente e não chegou, então vamos dar uma empurrada ali para chegar, né? Tanto que depois, quando o vídeo foi aprovado, a gente conseguiu até aumento de número de inscritos, porque algumas das pessoas que viram o vídeo gostaram a ponto de se inscrever no canal. Beleza, isso aí, show de bola. E aí, complementando aquilo que o Cláudio estava falando, sobre o algoritmo ser uma caixa preta, eu queria deixar aqui um cardzinho para um vídeo do Meteoro Brasil, que é o canal que eu sou apaixonado por esse canal. Espetacular, também sou apaixonado. Espetacular mesmo. E o vídeo, justamente o nome do vídeo, até anotei aqui, cadê? Assim, algoritmo e caixa preta. Fala exatamente sobre isso, né? Eles citam no vídeo o Willem Flusser, que fala justamente o seguinte, que por trás de um algoritmo existe a ideologia de quem fez o algoritmo. Isso não quer dizer que não, o cara é de direita ou de esquerda, não. Quer dizer o seguinte, que os valores que são colocados para que aquele algoritmo chegue a determinado resultado são fruto da cultura, do pensamento daquelas pessoas que produziram aquele algoritmo, né? Perfeito. Então, nesse sentido, o algoritmo, ele, por ser uma coisa proprietária, né, a avaliação dele será necessariamente a avaliação da cultura, da ideologia daquelas pessoas que o produziram. Né? E isso chega a ser um problema, porque você não está trabalhando... qual é o problema que eu vejo aqui?
de verdade é o seguinte, é que as pessoas, em vez de entenderem aquilo como uma ferramenta, elas entendem aquilo como uma solução de todos os problemas. Como, por exemplo, durante a primeira Revolução Industrial, que as pessoas achavam que a Revolução Industrial, a fábrica, iria resolver todos os problemas da humanidade. E não resolve todos os problemas da humanidade, porque os problemas da humanidade não são de fins tecnológicos. A tecnologia é uma ferramenta. E como ferramenta, ela precisa ser uma ferramenta, ponto. Né? Agora, aí tem gente que delega a tecnologia. Então, por exemplo, eu delego a tecnologia, qual é o trajeto que eu vou fazer para chegar em determinado lugar. E isso é uma mão na roda para mim. E nesse ponto a tecnologia me ajuda muito. Agora, quando a tecnologia começa a determinar que tipo de vídeo que eu vou assistir, ou que tipo de música que está sendo oferecido para mim via Spotify, por exemplo, que toda semana eu recebo uma lista de 30 músicas que o Spotify está me sugerindo a partir do meu comportamento. Eu acabo sendo um repetidor de mim mesmo, porque o algoritmo ele só está olhando para o passado, para ele me sugerir o futuro. E aí, nesse sentido, nesse mesmo vídeo do Meteoro, eles citam a Cathy O'Neil, que ela tem uma análise muito bacana sobre isso, justamente falando que se você disser que o algoritmo decidir as coisas é a solução dos problemas, isso é o marketing. Isso não é uma determinação filosófica e irrefutável e imutável. Isso é algo que que você pode questionar. Que você pode questionar nesse sentido, né? Beleza, diga lá. Você está levantando a mão aí. Inclusive, citando novamente o Meteoro, cara, eu assisti, foi hoje. Foi hoje, sim, foi hoje ou ontem, eu não lembro agora, foi na hora do almoço. Acho que foi hoje. Eu tava assistindo um vídeo deles e já não é a primeira vez que eles citam esse cara, gente. Vocês dois aí talvez saibam, o até Cláudio deve saber também quem é um cara. É um camaradinha que tem um cabelão enroladão, ele fica sentadinho numa cadeira, do TED Talk, que o Meteoro já citou ele algumas vezes, falando sobre uma rede... Ele escreveu um livro sobre 10 motivos para que você deletar suas redes sociais. Isso mesmo. Eu lembrei o nome do vídeo até do... o vídeo do Meteoro é o Boicote ao Facebook, que é falando sobre justamente aquela reunião que teve. E isso, sim, super recente, cara. Deve ter coisa de dias. Que foi uma reunião que aconteceu com o Mark Zuckerberg, falando até lá da iniciativa de tentar fazer o Facebook se tornar um lugar melhor e tal. E esse camarada, que eu não me recordo o nome, ele fala, né, que acho que o mais correto seria a gente pagar por uma rede social, ao invés de ter essa rede social que é facilmente manipulável, né, cara? E ele fala, né, que se a gente bobear pagasse um valor, nem que fosse ridículo, assim, muito irrisório mesmo, que bobear a gente não ia ter esse tipo de coisa, porque onde o Facebook ganha dinheiro, né? São com os anúncios. E esses anúncios são programados pelos algoritmos, né, que vão caçando essas coisas, e não só às vezes caçando essas coisas, mas também vão sendo manipulados por quem está bancando o vídeo, ou seja lá o site, o anúncio, seja lá o que for, e querer divulgar uma determinada informação. Eu vou dar um exemplo assim, muito tosco, cara. Tem um amigo meu que ele tem um programinha no celular dele, ele é religioso. E o programinha do celular dele, cara, tem um monte de coisa lá sobre salmos e coisinha, é um negocinho muito bobo. Só que é um programa de graça. E do nada você vê anúncios, ele mesmo fica puto, porque ele não gosta dos anúncios que aparecem, mas você vê anúncios de umas paradas muito estranhas. Muito esdrúxulas, sabe? Uns troços que ele fica assim, cara, a parada que era pra ser religiosa, né? E não tem nada de religioso nesse anúncio que tá aparecendo aqui, sabe? É uma parada completamente desumana até, sabe? Até o fato de você eventualmente não poder definir qual é o perfil de anúncio que você quer. Porque, por exemplo, eu detesto anúncios de trader. Aqueles caras que dizem que tem lá a solução para os seus problemas, que você vai ficar rico e tal. Quem disse que eu quero ficar rico, bicho? Quem disse que aquele é meu objetivo de vida? E aquilo aparece assim a rodo para mim, e de uma forma agressiva, até naqueles vídeos que antecedem vídeos de outros canais que eu estou assistindo. Às vezes o vídeo é aqueles 5 segundinhos, vem o cara lá dizer o seguinte: se você pular esse vídeo aqui, você não quer ficar rico. Beleza, pulo, fácil. Mas aquilo me agride, né, cara?
Cláudio já dizia Uma coisa... Não, eu ia brincar, né, com o vídeo, lembrando do vídeo da Betina, aquela lá que começou com um tanto de dinheiro e, sei lá, virou milionária. Mas, assim, uma máxima, né, disso que o Heloísio está falando e o Fernando está complementando é que se você não paga por uma coisa, então você é o produto, né? E essa é o que acontece com o Google, o que acontece com as redes sociais como o Facebook, né, o Twitter, Instagram, né? Nós somos o produto, nós estamos sendo expostos e sendo expostos a quem? Às empresas, né, anunciantes e tudo mais. Né? Eles estão comprando, né, nossos dados, estão comprando nossos perfis, né? Então, é isso. Né? E aquela história, né? O que a gente está ganhando com isso? Né? Por um lado, né, algumas pessoas podem falar, mas, poxa, isso me gera um certo conforto, isso me gera uma praticidade e tudo mais. Ok, mas é aquela coisa, você está deixando que seus dados, coisas suas ali, estejam, ou até mesmo assim, a sua existência, né, no caso usando o aplicativo, esteja às mãos, enfim, né, seja da ideologia associada àquela empresa, Aquilo, ou, né, é isso daí, né, você vai assistir os anúncios e aquela empresa julga, seja por ela própria ou por algoritmo associado a ela, que tem que chegar a você, acabou. Mas não deixa de argumentar. Você não está pagando nada? Eu me lembrei de uma coisa aqui, que eu sou usuário de rede social desde quando elas começaram, assim, desde o Orkut, desde o início, enfim. Orkut também. Sou velho pra caralho. Desde 2004. E aí é o seguinte, eu me lembro... Tamo quando junto. Quando o Facebook começou a colocar publicidade, porque no início não tinha publicidade dentro do Facebook, não. Sim, é verdade, eu lembro disso, cara. Aí começaram... A primeira iniciativa deles foi o seguinte... Tinha lá a tua foto, tal, aquela coisa toda, a timeline, e do ladinho o lugarzinho onde aparecia a publicidade ali, numa sidebar ali. E aí tinha sempre um botãozinho assim, não gosto desse anúncio, não gosto desse anúncio. Aí eu tava conversando com a Isabel, uma amiga minha, na época, e aí ela falou assim, pô, irritante isso, toda hora eu fico pulando porque tem anúncio. Aí eu disse para ela assim, pois é, mas quando você diz pro Facebook que você não gosta de um anúncio, você está ensinando para ele qual anúncio que você gosta. Exato. Daqui a pouco você está pulando um monte de coisa, mas ele vai lá e te indica lá. Pô, novo show do Iron Maiden no lugar tal. Pô, não, isso eu quero. Ele aprendeu que você gosta de Iron Maiden, né? Então, o fato é que, aí eu quero também deixar o linkzinho aqui para o vídeo do Átila, que o Heloísio até já citou, que é o seguinte, cara, a gente está o tempo todo, não sei se foi o Heloísio ou o Cláudio quem citou. Foi o Heloísio. Sim, foi que a gente está o tempo todo ensinando para o Google as coisas. Então, assim, assista o vídeo, eu não vou, né, nem repetir o que o vídeo está dizendo ali não, porque ele é muito didático e muito bom para você entender ali. Só que é exatamente isso, que o Google, ele não é uma ferramenta para você, é você que é uma ferramenta para o Google, em última instância, baseado na lógica desse vídeo, né? Eu achei assim, fantástico. É uma perspectiva que eu ainda não tinha me tocado assim, da forma como ele colocou, achei sensacional. Eu sei que você falou para não repetir o vídeo, né? Porque certamente vale muito a pena assistir o vídeo, mas tem uma parte que eu acho sensacional, que é um dos fundadores, né, da Google, Larry Page, que ele fala que ele não quer uma inteligência artificial, ele não queria uma inteligência artificial para fazer buscas, né? Ele queria buscas para desenvolver inteligência artificial. E foi o que a Google fez. Exatamente. Né? Ou seja, tudo isso enfim, né? Certamente o vídeo fala bastante disso, é muito bom. E assim, eu acho que as inteligências artificiais que estão rodeando a gente o tempo todo, né? Porque querendo ou não, cara, eu, por exemplo, tô cozinhando, estou fazendo um bolo, sei lá, né? O Heloísio sabe que às vezes quando eu faço bolo, faço pão de queijo, faço essas coisas. Aí eu tô aqui, eu pego e peço para Siri ou para o Google para fazer um timer para mim. Então ele está o tempo todo me escutando. A gente está rodeado disso o tempo todo. São ferramentas úteis, mas pô, agora mesmo aqui em cima dessa mesa eu tenho 3, 4 câmeras aqui. Essa câmera aqui que você está vendo aqui, 2 câmeras aqui no meu celular e 2 câmeras no meu iPad, são 5 na verdade, que estão aqui ligadas aqui o tempo todo, que eventualmente podem estar
as câmeras me vendo, os microfones me captando, né? E essa informação sendo trabalhada de alguma forma, né? Tem os casos aí daquelas TVs inteligentes, cujo processamento da inteligência artificial não se dá no hardware da televisão. Então a televisão pega aquilo que você está falando, processa na nuvem e te devolve aquilo. Então esse é um processo que ajuda, beleza, mas aí a privacidade foi para o saco, né, velho? Exatamente. É a troca, né? Você troca a privacidade pelo conforto, né? O problema é isso não está claramente exposto, né? Tudo bem, você tem ali um texto de 50 linhas minúsculas que deve falar sobre isso em algum lugar, sem dúvida. Mas na prática, o usuário comum não tem nem ideia disso que a gente está falando. Ele não sabe nem quer saber. Ninguém lê os termos de serviço, concorda. O cara clica em concorda, aquela porra e manda. Eu tô rindo, cara, porque eu tô lembrando do episódio do South Park. Que é sobre isso, cara, da Apple. E aí, no final das contas, a galera virou uma centopeia humana lá por causa da uma parada dessa, cara. Sorry, Kairu! I tried to resist, but burrito is too delicious! We have to unveil this thing tomorrow. It better be reading by then. Vende a alma mesmo, nem sabe. Exato. É verdade. Cara, isso dá muito medo, cara. Eu já parei, até naquele vídeo do Atila mesmo, que ele comenta daquela câmera. Cara, que medo daquilo, cara. Bicho, eu fiquei tipo assim... Aí você falou agora também das câmeras, né, cara? Caraca, a gente tá sendo constantemente vigiado, cara. Você não precisa nem pensar somente nas câmeras, você pode pensar no próprio GPS do teu celular, né? Tudo bem, agora a gente tá na época de pandemia e tudo mais, tá saindo muito menos. Mas em épocas, digamos, de saídas frequentes, cara, o teu celular, os algoritmos ali de localização, eles já sabem, né, o seu perfil, né, de saídas, entendeu? Para onde você vai com frequência. Cara, por exemplo, a Uber, eu lembro que teve uma vez que eu fui pedir, né, o aplicativo, apareceu uma informação assim, nesse horário você costuma pedir para tal lugar, sabe? Não devia, realmente, eu quero caralho, sabe? Tipo, nesse dia, Eu ia justamente contar um caso parecido com esse. Teve uma época que é o seguinte, né? Eu com minha banda ali, a gente ensaiava uma vez por mês. E aí estava perto de um show, então a gente começou a ensaiar toda semana. E é aquela coisa, né? Eu comecei, então, toda segunda-feira, saía de casa, 9h20, mais ou menos, porque o ensaio era às 10 horas, então era o tempo de deslocamento de uns 20 minutos até chegar lá, também para não chegar exatamente na hora do ensaio. E aconteceu isso, desci, lá com equipamento e tal, fui pegar o Uber, você quer ir para o estúdio, deu o endereço com o nome do estúdio, caralho, eu falei, caralho, velho, puta merda, velho. Então, assim, tudo bem, eu não estou fazendo nada de errado, tudo bem que eu não sou sequestrável, mas, de qualquer maneira, esse tipo de informação, ele tem algum valor, e esse valor pode ser necessariamente... os serviços todos que são oferecidos por conta da minha... imagina bem, que se o Uber tem isso, mas o Uber está rodando sobre uma plataforma de GPS que é da Google. E que o 99 também está, o 99 Táxi, ou outra plataforma de transporte, também está usando a mesma plataforma. Aí, daqui a pouco, o está vendendo um conhecimento que foi adquirido a partir de mim e do Uber, para o 99 e lucrando comigo, entendeu? Lucrando. Mas ele está te dando um negócio sem te cobrar nada. Não é verdade. Está cobrando aí e ele está milionário ou não. Peraí. Então, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí. Essa balança aí não está muito ajustada, né? Pois é, cara. Exatamente. Agora, assim, a gente está avaliando aqui os erros e os acertos, e aí olhando em determinados pontos, eu fico às vezes num misto de pensar se a gente está muito evoluído e não tem mais jeito, tá foda, porque se você pegar e tirar uma foto de uma cadeira, o Google agora sabe que aquela foto é de uma cadeira. Mesmo que não tenha informação contextual dizendo que aquilo é uma cadeira, já tem ferramentas
de comparação de imagem, que é uma coisa mega difícil. Se já é difícil com texto, com contextualização de texto escrito, eu fico imaginando como difícil é, né, você definir que aquilo dali é uma cadeira pela foto, né? E já existe ferramenta para isso e tal. Então, assim, isso vem a me dá a impressão de que nós estamos mega na frente, mega longe já disso, mega avançados nisso. E, por outro lado, a gente tem essas bizarrices que acontecem de... convenientemente, o Google deixa passar um monte de conteúdos que são conteúdos nocivos, que quebram, inclusive, as políticas do Google, porque a gente estava falando dos termos e condições de uso de cada coisa, e os termos e condições de uso são muito claros, no sentido de, por exemplo, você ter discursos de ódio, discursos preconceituosos de raça, de religião, de etnia, de orientação política, por exemplo, está muito claro isso. E eles fazem uma vista grossa danada em relação a isso. Então, quando você transforma esse tipo de coisa somente pelo ponto de vista do negócio, aí o dinheiro fala mais alto, né, cara? Porque, de fato, né, pegando um pouco daquele tema, né, de qual é a ideologia da empresa e tudo mais, então, por exemplo, no caso da plataforma YouTube, né, qual é, né, o grande objetivo dela, assim como de outras redes sociais, é manter a pessoa o maior tempo possível utilizando aquela plataforma, né? Então, né, o YouTube tem como sonho, a Google tem como sonho fazer com que a pessoa fique o dia inteiro, se possível, assistindo vídeos, assistindo anúncios e tudo mais, né? E aí que começa a entrar essa discussão, né, tipo, dessa questão, né, de você, ao mesmo tempo, ter que lidar com esse propósito e ter que, enfim, inserir ali coisas mais, digamos, éticas ou, né, mais, assim, adequadas, né, ao que nós entendemos como sendo, por exemplo, discurso de ódio e tudo mais, né, mesmo que isso signifique que, sei lá, um determinado usuário não vai usar aquela rede, porque se tem um cara que consome conteúdo de racista, fascista, entendeu? Esse cara não pode participar da rede, né? Eu estou fazendo um juízo de valor aqui, na verdade, né? Assim, na minha opinião, uma pessoa como essa não deveria estar acessando esse tipo de conteúdo, ela deveria, de alguma forma, estar sendo educada a refletir sobre isso. Mas se aquilo ali prende a pessoa, né, enfim, você começa a ter uma luta ali, né? Então, o algoritmo precisa lidar com esse tipo de coisa, né? E aí, enfim, às vezes, né, o criador do conteúdo, ele é um cara, quer dizer, em geral, né, um cara não é idiota, né, assim, no sentido, ele é um cara mais... Não, eu falo, na verdade, calma. Não, vamos criar... Não, eu não falo de você, eu falo do criador de uma maneira ampla. Tô zoando. Não. Entendeu? Ele não é um idiota, e muitas das vezes, né, quando a pessoa é manipuladora, a pessoa sabe, ou a pessoa ela descobre estratégias de contornar ali os termos de serviço, criar ou, né, algoritmo, e enfim. A pessoa ela descobre como, né, fazer com que aquele conteúdo permaneça na sua rede. Isso é... O Cláudio, acho que o maior exemplo disso, cara, a gente teve nas eleições do Trump, né, cara? Como é que o David Bannon soube fazer toda aquela estratégia de marketing, cara, que ele fez, cara? Que inclusive influenciou o sujeito que agora está no poder aqui no Brasil, né, cara? Sim. Tem pode falar, documentário, né? Sim. Tem um documentário na Netflix, eu pelo menos estava na Netflix há um tempo, né, falando sobre essa questão da Cambridge Analytica, mas pode continuar, Luiz. Não, mas eu pensei que você ia lembrar o nome do documentário, porque eu também não lembro. Eu tava aqui olhando pra cima, tipo, cara, qual é o nome do documentário? Eu também não lembro. O nome do documentário e o nome também daquele cara que a gente citou ali mais atrás, que a gente vai estar aqui na legendinha, né? Vai rolar. Mas na legenda mesmo, aqui, no vídeo. Sim. E eu acho que esses são os maiores exemplos, assim, de controle de massa, né, cara, que a gente teve agora com o uso dos algoritmos, né, cara? Porque, assim, não que eu acho que isso não tenha ocorrido antes, acho que até ocorreu, mas acho que nunca foi de uma forma
forma tão grande e tão impactante como foi essa agora que a gente viveu, tanto com a eleição do Trump, né, quanto com a eleição do Bolsonaro, cara, porque realmente você vê que houve um controle, cara, não só assim da informação, mas da desinformação e também um controle da forma de como... Cara, eu fiquei pasmo com isso. De como como se queria que as pessoas pensassem. Eu tava até conversando isso mais cedo com um amigo meu, cara. Esse mesmo amigo aí do aplicativo, cara. Sabe o que tava aparecendo no aplicativo dele, cara? O Olavo de Carvalho, cara. Olha só, cara. Desculpa cara. palavrão, mas... Pois desculpa o palavrão aí, galera, mas é basicamente isso, cara. E você começa a entender como é que teve tanta gente que foi quase que lavagem cerebral, né, cara, a parada, velho. Como é que uma coisa que era pra ajudar a gente, obviamente tem ajudado a gente, cara, é mentira, a gente vai estar mentindo que se a gente falar que não ajuda. Claro que ajuda também, mas olha como é que o troço é manipulável de uma forma que a gente basicamente mudou o futuro de 2 países. Isso não mudou até de mais países por conta disso, sabe? Um troço poderosíssimo isso, cara. Então, nesse aspecto, eu penso o seguinte, que assim, é uma discussão que ela não pode passar só pelo ponto de vista tecnológico. Porque pelo ponto de vista tecnológico, você vende que é legal. Pô, você quer ser contra a evolução? Nunca. Se eu fosse contra a evolução, eu estava acreditando que a Terra era plana e estava tomando cloroquina. Gravando vídeo, tomando cloroquina. Exatamente. Mas o fato é que quando você está envolvendo informação, isso tem repercussões muito graves dentro das sociedades, e não só da sociedade brasileira, né? Porque não fosse por isso, a gente não teria um crescente desse tipo de desinformação no mundo inteiro. E recentemente eu estava assistindo séries novas, eu não me lembro qual série que eu estava assistindo, acho que era Frank Grace, na Netflix, que é uma série que são 2 senhoras cujos maridos eram secretamente apaixonados um pelo outro e que... Essa série é engraçada pra caramba. Com 70 anos de idade eles contam que eles são gays e tal, e aí a série fica focada nas duas, e é muito legal essa série. Sim, em determinado momento dessa série tem uma discussão ali sobre essa questão de fake news e da internet e tal, e que é uma praga que está no mundo inteiro. Então, assim, não só a gente tem um problema, porque a gente pode dizer assim, não, mas no Brasil é porque a gente tem uma educação deficitária. Mas a gente precisa adequar a educação mundial a essa realidade crítica, né? Porque não adianta você dar uma informação, por exemplo, vai formar um médico, vai formar um engenheiro, eu sou engenheiro civil, a meu respeito e tal. Puta que pariu. Não sou cidadão. Cidadão não, engenheiro civil. Você não pode simplesmente formar só pessoas com conhecimento técnico. A formação também cabe no sentido de você dar uma formação filosófica para as pessoas, sim, uma formação de, enfim, como a pessoa vai cuidar do seu dinheiro, ou outros valores que você precisa ter embutidos, que não simplesmente aquela educação formal. E nesse sentido a gente está no mundo inteiro com uma defasagem de só consumindo, né, as benesses da tecnologia sem questionar o que está por trás dali, né? E Fê, te falar, acho que até não só da tecnologia, cara. Eu e a galera da banda, a gente tava num papo mega filosófico sobre isso, cara, de como a educação, e não digo só até no Brasil, não, cara, acho que isso tá, assim, meio que global mesmo, cara. Como a educação entrou num nível de sucateamento que as pessoas só consomem informação de forma, direta, né? Tipo assim, olhei para isso aqui, é verdade, pronto, acabou. Uhum. Ninguém consome informação mais, como até não tô aqui sendo um saudosista ranzinza, não, como diz a gente, a Fernanda estava conversando mais cedo, mas antigamente, cara, eu não tão antigamente assim, cara, acho que a nossa geração aí, cara, a gente aprendeu a consumir informação, eu nem sei se eu posso dizer que foi a geração, cara, a gente deu sorte, ponto, né? De consumir informação com uma pulga atrás da orelha, sabe? Com um olhar mais crítico. Mas de uma forma geral, cara, as pessoas não consomem mais informação com aquele olhar tipo assim, opa, peraí, isso aqui é verdade mesmo? A galera já recebe o vídeo no WhatsApp, ou seja lá onde for,
Ah, não, é isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a verdade, velho. Sabe? Vai lá compartilhar. Exato, quando é o camarada lá falando que não é cidadão, é engenheiro civil, sabe? Sabe? Porra, velho. Sabe, cara. Agora, observa o verbo que você está usando quando você fala de informação, falando de consumo. Porque a sociedade da gente é toda baseada nisso. Sim. E isso é um problema, porque, na verdade, quando você tem uma discussão filosófica, as pessoas ficam questionando por que estudar filosofia, se aquilo dali não tem nenhuma finalidade prática. E a gente não pode ter uma sociedade construída em consumo ou em coisas que sejam só para a prática. Afinal de contas, se você tem uma sociedade assim, você vai criar uma sociedade autômato. E uma sociedade autômato é uma sociedade onde você empurra qualquer tipo de produto e as pessoas consomem. Sim. Acabou. Né? E assim, então é uma questão. Os assuntos todos que a gente tem tratado assim, mais sérios nos últimos vídeos, todos têm me feito concluir o seguinte, que determinadas coisas estão estruturalmente dentro da sociedade, como o racismo, o fascismo está aí nos assombrando, o consumo, essa sociedade, tudo isso está estruturado de uma forma que, se você não subverte essa estrutura, você repete ela. Sim. Né? Inclusive, é muito rápido, muito rápido. Só gostaria de avisar, falar pro Fê, deixar na descrição, cara, um link que eu acho que já até recomendei na outra vez, que a gente fez o vídeo com a Débora, sobre um vídeo do Henry Bugalho, também com outro camarada que faz um serviço sensacional no YouTube, Sim. falando sobre esse lance das como é que as coisas estão muito presas ao estrutural. Só isso. Vai lá, Cláudio. Não, essa discussão me lembrou, né, um dos episódios do Black Mirror, né, faz um tempo que não é citado no mundo, né, Black Mirror, mas acho que da primeira temporada, se não me engano, em que tem o rapaz que fica na bicicleta, que fica gerando que medo disso. Né, créditos, né, e basicamente aquele episódio é uma crítica um pouco a essa sociedade do consumo, da propaganda, né, porque, enfim, ele fica aí no quarto, né, ele tem que assistir, não importa a direção e sentido, a propaganda. Ele tem ali uma crítica, né, àquela sociedade. No final, esse jeito dele, o estilo artístico dele é usado como uma forma de gerar ainda mais consumo para aquilo. Basicamente, daí spoiler do episódio, mas enfim, spoiler de uma coisa que já tem, sei lá, quantos anos. Já não é mais spoiler. Mas... Acabou de virar porque eu não assisti, mas beleza. Droga! Então que eu faço... aviso de spoiler aí, vamos botar um aviso de spoiler no vídeo, cara. Tem que botar um spoiler alert. Um spoiler alert aí. Cara, o pior que eu fui falando, eu nem me liguei. Desculpa. Não se incomode com isso, não. Eu sou defensor ferrenho de que não tem essa de spoiler para coisa antiga, não. Porque uma coisa que, quanto mais antiga ela é, inclusive, menor o número de pessoas vivas assistiu, entendeu? Então você pega, por exemplo, um filme de comédia, por exemplo, Monty Python lá da década de 60, 70. E, eu nasci em 70 e assisti esse filme, mas tem um monte de gente que nasceu na década de 90 e nos anos 2000 que ainda não assistiu. Então, para eles é inédito, né? Eu. Tá devendo. Cláudio, eu queria... Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Eu tava, na verdade... sim. Esse assunto aí tem, na verdade, 1 bilhão de coisas que poderia ser acrescentado, né? Na verdade, assim, quando, né, aquela história, né, sei lá, eu tenho, né, uma visão bastante acadêmica sobre os assuntos, né? Então, quando eu penso, né, em, por exemplo, essas coisas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, né, eu já começo a pensar nos modelos matemáticos utilizados para isso. Então, por exemplo, você estava comentando, né, sobre a capacidade do Google de identificar cadeias, etc. Entendeu? Isso tudo, né, realmente a gente tem muitas técnicas que não somente detectam cadeiras, como são capazes de criar novas cadeiras, né? Como são capazes, por exemplo, de criar novas imagens, novas pessoas. Você nunca viu isso, Heloísio? Não, eu tô aqui assustado. Tem um termo clássico que você pode pesquisar depois, que é deepfake, né? Que é o uso de redes neurais profundas para você gerar rostos, por exemplo, você botar rostos de pessoas
em outros vídeos, outras imagens, que fica de uma forma perfeita. Sim, sim. E de você criar pessoas, eu tenho, inclusive, né, até assim, uma coisa completamente aleatória, eu já vi uma vez um trabalho de uma pessoa que ele criou, né, tipo, diversas imagens pornográficas, assim, que não são reais, não existem. Assim, ele usou, né, o algoritmo de aprendizado profundo para gerar, né, aquilo, né? Então, Velho, que medo. assim, Aí, Velho, que medo. já que você tocou nesse assunto, tem algo que eu tava, de vez em quando me vejo pensando nisso, já há muito tempo eu penso, né, nessa questão, sobre... porque uma vez eu vi, não muito tempo, uma pessoa dizendo assim, não, e hoje em dia a gente está vivendo uma época que uma máquina pode escrever um livro e você não saber se aquele livro foi escrito por um humano ou não foi escrito por um humano. E assim, o que eu penso, de um modo geral, é o seguinte: primeiro, tudo que você produz, de qualquer forma que seja produzido, que acrescente, beleza. é válido. Né? É válido. Agora, eu penso também numa outra coisa, e esse papo eu já tive com o Heloísa algumas vezes, assim, sobre música em especial. Ah, sim. Quando a gente estuda a teoria musical, ela é uma ferramenta fantástica, ela é muito matemática e é muito linda. A teoria musical é muito linda. É uma coisa fantástica pela beleza que ela tem, pela beleza matemática, inclusive, que ela tem. Tudo encaixa, né, cara? Tudo encaixa. Só que é o seguinte, Os antigos falam o que faz uma música legal, às vezes, é quando o cara no meio daquilo subverte, ou quando você... Então, ou seja, a máquina, ela pode ser uma ferramenta muito boa, ela pode ter uma reprodutibilidade muito boa de um monte de coisas, mas eu acho que falta para a máquina criatividade e inovação, que são coisas humanas, não são coisas da máquina. E aí, nesse sentido, assim, não é que me assuste, que a máquina vai fazer ou vai deixar de fazer. É que eu penso o seguinte, eu penso que quem está defendendo esse pensamento de cair no futuro, não sei o que e tal, que as máquinas vão superar os humanos ou qualquer coisa nesse sentido, é igual aquele cara que lá na Revolução Industrial achou que porque você descobriu a eletricidade, agora todos os problemas estão resolvidos. Ou se você descobriu o magnetismo, ou se você criou a linha de montagem, todos os problemas estão resolvidos. Não, aqueles problemas tecnológicos estão resolvidos e uma série de outros virão, porque senão a gente estaria hoje, com a tecnologia que nós temos, a um passo de um mundo feliz e equilibrado e maravilhoso. E nós não estamos. Não vai acontecer. Tá bem longe disso. Mas eu adoro tecnologia, tá? Adoro. Eu sou suspeito para falar de tecnologia, também sou muito fã. E o último comentário falando agora de livros, né, escritos automaticamente por máquinas, dia desses, eu não sei se eu compartilho com vocês, mas eu posso até depois te mandar o link, não sei se quer compartilhar aqui. Eu vi uma iniciativa da criação de um jogo de RPG mestrado por uma máquina. Ou seja, em inglês ainda. Mas assim, você escolhe um tópico, né? Você escolhe, quero, sei lá, ação, quero sci-fi, quero, enfim, Velho Oeste, não lembro dos tópicos. Me manda isso, por favor. Com certeza. Eles te dão um início, assim, e aí você escreve, né? Sei lá, eu quero falar com alguém, quero fazer tal coisa, andar, e ele vai tentando mestrar, só que não é de acordo com um banco de dados pré-definido, né, de ações. Ele vai tentando aprender com, enfim, uma base muito grande de histórias, né, a base de dados, de coisa assim, para poder tentar criar uma história, né, com base no que você está colocando. É claro que ainda está em desenvolvimento, né, mas é muito interessante. Que maneiro, cara, que maneiro. Não, e a criação nada mais é do que uma recombinação. Então, beleza. Sim, ele tá fazendo. Essa é a lógica da máquina, exatamente. Exatamente. É isso aí. Maneiro, cara. Mas a sua crítica é super válida também, né? Você vê que, na verdade, assim, é difícil a máquina ser capaz de criar algo completamente dela. Na verdade, ela está, como você falou, recombinando elementos humanos que estão em algum lugar colocados, fazendo combinações que talvez essas combinações sejam inovadoras, mas agora, ainda... Você que é um cara que é estudioso do assunto aí, você tem algum livro que você possa indicar assim, para alguém que esteja assistindo esse vídeo e fala assim, pô, esse assunto é legal, de repente eu quero aprender mais. Você tem sempre umas dicas boas de livro, então eu tô te pegando no contrapé agora. Pois é, né? Porque normalmente eu penso um pouco antes assim, de mais ideias, mas assim,
eu posso sugerir livros, né, pensando em cada grupo de pessoas, né? Então, por exemplo, se você for uma pessoa, né, que não tem base na área de matemática, computação, né, você não vai querer pegar um livro, né, sei lá, de deep learning, com os modelos atuais, não é isso. Mas, assim, pensando num livro que possa tanto agradar pessoas, né, que não tenham a base matemática, como agradar pessoas que tenham, tem um livro de um cientista chamado Pedro Domingos, ele é português, chamado Algoritmo Mestre, né, e ele faz toda uma discussão sobre como você tentar desenvolver um algoritmo, né, de inteligência artificial que seja capaz de realizar, sei lá, ele tem um propósito geral, né, ou seja, ele não seja apenas focado numa atividade, né, ele consiga ser mais ou menos como nós somos. Então, assim, ele faz uma discussão sobre isso que é muito bacana, né, então, assim, tem a parte, né, que ele coloca exemplos, né, do dia a dia, que eu acho isso muito bom, e é bem legal para quem, de repente, não tem a base matemática. Sim, ele tem alguns capítulos, né, que ele já explica alguns modelos, então já é para pessoa que já tem um pouco mais de conhecimento. Esse realmente deu um livro bem bacana. Eu posso, né, depois pensar, não sei se de repente vale você de repente colocar posteriormente como link. Então mais introdutório. Fazer um alerta aqui para a galera que está assistindo a gente, os livros que eventualmente o Cláudio vier indicar depois, fora aqui do nosso papo, a gente está deixando tanto na descrição do vídeo, se você estiver aqui no YouTube, ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo site do Pod Caverna, tem um postzão, que esse vídeo está aí no meio dele, onde tem esses links ali. E se você tiver interesse em comprar um desses livros, compre utilizando o linkzinho que a gente vai colocar, porque esse linkzinho que a gente está colocando ali, você vai pagar exatamente o mesmo preço, e uma partezinha desse valor vem para o Pod Caverna, então você também está ajudando o Pod Caverna a financiar ali, né, pagar o cachê milionário do Cláudio, por exemplo, a gente traz ele aqui. Mas assim, eu posso, né, pensar assim, tipo, num livro de repente um pouco mais introdutório, mas certamente esse do Pedro Domingos, eu acho que ele assim agrada qualquer tipo de público. Legal, assim, é um livro revolucionário nesse sentido, pelo menos assim eu achei, né? Para mim foi bem impactante. Foda. Show de bola. Então eu quero concluir esse papo da gente mais uma vez, mega agradecendo aí o Cláudio, que essa semana estava super envolvido no projeto do doutorado dele lá, que eu consegui raptar ele ali, pegar essas horinhas ali. A gente sabe que é uma parada assim complicada, né? Porque o Cláudio está aí, salvando o mundo, enquanto a gente está aqui falando merda na internet, né? E tal. Nada, gente. E agradecer muito a sua participação, agradecer demais também por a participação do Heloísio, dizendo para você, cara, não esqueça de seguir o canal do Heloísio, se você gosta de música, não é só se você gosta de contrabaixo, não. Se você for guitarrista igual a mim, ó, tem aqui a guitarra aqui, se você for o cara das 6 cordas, não tem problema não, que o cara das 4 cordas ali tem uns covers legais, e em breve também vão ter outros vídeos com outros formatos diferentes, com review de equipamento, falando alguma outra coisa sobre o mundo do contrabaixo. É isso aí. E não se esqueça de se inscrever aqui também no Pod Caverna. Por favor, gente, ajudar a gente a dominação mundial, cara. Dá o joinha, compartilha com os amigos aí para ajudar a gente. Ajude nosso algoritmo a aprender cada vez mais pra gente poder... Exato. Exatamente. E deixar um abraço aí pro Diego. Infelizmente o Diego, a participação dele foi suficiente para gerar um meme pra gente. Muito bom, gente. E ele queria muito levar esse papo pra gente, mas infelizmente não deu. Em breve também o canal do Diego aí. Quando o canal do Diego estiver disponível, também vamos divulgar aí. Porque, aí nós vamos dominar mesmo o mundo. Todo mundo, cada um seu canal. O Cláudio também daqui a pouco vai criar o dele. Vou criar um canal. Galera, então obrigado você que está aqui com a gente. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você curtiu aí. Deixe o seu joinha. Pra gente é importante você deixar o seu joinha também. E a gente se vê então no próximo Pod Caverna. Valeu? É isso aí, galera. Falou, gente. Vida longa e próspera para todo mundo. É isso aí.